Eu acordo muito durante a noite, normalmente para ir ao banheiro ou beber água. Na semana passada, numa dessas acordadinhas, imprudentemente peguei o celular, abri meu bloco de notas e comecei a anotar os medos que já tive. Refletindo sobre eles, os dividi em duas categorias, os da infância e os da adolescência. Medo de chuva foi um dos meus maiores medos. Quando via grandes poças d'água ou qualquer sinal de alagamento, o terror era enorme. Minha mãe conta que uma vez, enquanto eu via a chuva cair no quintal de casa, eu desmaiei. Numa outra tempestade, enquanto eu estava aos prantos, meu pai me obrigou a ficar na janela e assistir à chuva. Método de cura que eu não recomendo a ninguém. Lembro também de uma vizinha, a avó dos meus dois melhores amigos da rua, que possuía todas as características que uma criança poderia atribuir a uma bruxa. Baixinha, levemente corcunda, verruga no rosto, nariguda e um cabelo gigante e grisalho. E por ter crescido num lar cristão, o que não faltou foi o assunto diabo e suas manifestações, o que também me causava muito medo. Além desses, Fred Krueger e passar horas longe dos meus pais também entraram na minha lista. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 32º episódio do Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, @aloucatarô. Lá eu posto conteúdo sobre autodescoberta, através do tarô e todo domingo à noite previsões para sua semana. Mas se você precisa de uma leitura de tarô completa, fala comigo. Tem consulta a partir de R$ 35, é só me enviar uma direct. Meu curso sobre os arcanos maiores já está no ar. Ele é 100% online e as 12 aulas, atividades e conteúdos complementares já estão disponíveis numa plataforma de EAD. Para assistir a primeira aula, que é grátis, é só entrar no site aloucatarô.com.br. Além das aulas, atividades e conteúdos complementares, disponibilizei meu e-book Introdução ao Tarô para todos que adquirirem o curso completo, além de um desconto exclusivo na loja Simbólica, na compra de um novo deck de tarô. Na adolescência, meu maior medo era descobrir que, de fato, eu era viado. Fugi dessa realidade igual barata foge de chinelo. E piorou, depois que eu dei o primeiro beijo no menino. Eu tinha a convicção de que iria pro inferno. Chorei noites em claro e jurei pra mim mesmo e pra Deus que isso jamais voltaria a acontecer. Neste caso, eu não sei se o medo maior era de Deus ou do inferno. E demorou para eu perceber que um Deus que causa medo e terror não é tão divino assim. Pensei também em fazer uma lista dos meus medos da fase adulta, de agora, mas esses ainda estão em constante construção e desconstrução. Alguns já foram superados, outros se tornaram realidade e talvez outros surjam amanhã. O mais interessante de ter feito essa lista e de ter olhado para os meus temores passados é que, em retrospecto, percebi que todos eles foram superados. Me senti entusiasmado, pois deduzi que os medos vigentes provavelmente deixarão de existir. Ou não? Será que quando somos mais jovens, somos mais corajosos e abertos às mudanças e adaptações? O que um dia nos causa terror, no outro pode nos causar deslumbramento? Foi pensando na chuva que me fez desmaiar que cheguei nesse pensamento. Hoje em dia, eu amo chuva. Todo ano, no inverno, é uma tristeza passar dias e dias sem ver uma gota. E quando cai, eu fico ouvindo, vendo, admirando. A vizinha, que Deus a tenha, aquela que me causava pânico por parecer uma bruxa caricata, não seria apenas uma memória daquilo que se tornaria a minha realidade? Afinal, eu sou bruxo praticante, real oficial. É minha religião. E mulheres com aquelas características são agora aos meus olhos uma das expressões da grande deusa. E por falar em deusa e bruxa, o medo do sobrenatural, principalmente do capiroto, também não existe mais. E o diabo não existe dentro da minha concepção do divino. Já sobre o meu maior medo da adolescência, o de ser viado, eu não preciso nem comentar que já está mais do que superado, né? Tá louca. Mas e os medos de hoje? O que me segura? O que me causa ansiedade e terror? A primeira resposta que me vem à mente é o medo que eu tenho de aranha. Eu não lembro onde ele começou, mas provavelmente eu já era adulto. Me questiono se da mesma forma que meus medos antigos foram superados e mostraram-se grandes aliados,
se algum dia eu terei uma aranha de estimação, por exemplo. Toda essa brisa me encorajou a reavaliar meus temores vigentes e a encará-los como uma espécie de chamado. Sentir medo é natural. Carregamos dentro de nós medos de nossos antepassados. Quando algo é ameaçador ou perigoso, graças a todos eles, podemos antecipar e reagir. Instintivamente, nosso cérebro identifica situações perigosas e nos coloca em estado de alerta. O corpo responde a isso e transpira, acelera o batimento cardíaco e a mente elabora, numa velocidade absurda, possibilidades de fuga e de defesa. Sem o medo, nossa espécie não teria chegado até aqui. Mas tudo isso a gente já sabe. O que a gente ainda não entende muito bem é como e de onde essas fobias peculiares e individuais surgem dentro de nós, a não ser que tenhamos passado por alguma situação traumática, como violência, abusos de todos os tipos ou acidentes. Esses, ao mesmo tempo que são terríveis, conseguimos mapear. Para sair deles, normalmente precisamos de ajuda especializada e muita força. Mas hoje, aqui nesse episódio, não é sobre este medo que eu quero falar. Abre aspas. O medo é uma agressividade ao reverso. Consequentemente, a coisa de que temos medo significa uma tarefa. Se temos medo dos próprios pensamentos, então a tarefa são precisamente os seus pensamentos. Fecha aspas. Essa citação é de Jung. Fazer essa lista me encorajou a observar com mais atenção meus medos atuais, pois percebi que os antigos se tornaram parte de mim. Ser gay, bruxo, amar a chuva, filmes de terror, fascínio pelo sobrenatural e passar longos períodos sozinhos fazem parte de ser quem eu sou. Será então que esses medos vigentes, os quais eu tenho evitado pensar e trazer para perto, não são partes minhas que estão perdidas e chamando minha atenção para que possam, de uma vez por todas, se juntarem a mim e à minha vida? Quando mais jovens, não conseguimos ter esse olhar sobre nossos sentimentos e sensações. As coisas acontecem de forma mais caótica, ao mesmo tempo que fluida e orgânica. Quando adultos, temos a possibilidade de meditar, investigar, identificar e transformar. E às vezes, transformar pode ser não se identificar mais com esse medo, não dedicar a ele a mesma energia de antes. E às vezes, transformar pode ser trazer para perto, reconhecer as sombras e abraçá-las. A jornada arcana nos fala constantemente sobre isso. Desde a partida do louco, no arcano 0, até a sua chegada no arcano 21, ele aprende com cada arquétipo a se observar, autodescobrir, reconhecer, reciclar e conviver com as suas diferentes facetas. O maior exemplo disso acontece entre os arcanos 14 e 19 do tarô. Na temperança, arcano 14, ele encontra o equilíbrio entre mundo exterior e interior, entre ação e introspecção, mas também entre consciente e inconsciente. No arcano 15, o diabo, ele encontra suas sombras e medos face a face, mas por já ter experimentado a temperança, não se assusta. Pelo contrário, as abraça. No arcano 16, a torre, após ter identificado suas sombras e parado de fugir delas, é hora de se libertar de medos que não fazem mais sentido. E com isso, ele encontra a leveza da estrela, arcano 17. Na lua, arcano 18, ele se perde no inconsciente, fonte de todas as sombras, mas também de toda a luz. Ele está nos bastidores da conceitualização do medo e encontra aqui todas as suas origens. E o que poderia ser sua derrota evidencia que ele não tem mais por que correr. Então volta à superfície e ressurge, sob o aspecto da criança solar, o arcano 19, o Sol. Te convido a fazer também essa lista de medos e a olhar em retrospecto para todos eles, com compaixão e amor. Observe também quais são os seus temores de hoje. No começo, vai ser difícil, então pratique pouco a pouco. Medite sobre eles durante alguns minutos e ao longo de toda a semana. Com isso, percebi que talvez eu esteja deixando passar a oportunidade de ter em minha vida grandes e novos aliados. E citando mais uma vez Jung, onde o medo estiver, lá está a sua tarefa. Esse tema foi guiado pelos arcanos maiores 15, o diabo, e 18, a lua.
Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilha com um amigo e vem falar comigo. Me conta como esse tema e mensagem arcana chegou até você. Eu vou ficar muito feliz. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.